A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. É uma alegria entrar na tua casa. A Igreja Presbiteriana de Lages começou os seus trabalhos aqui nessa cidade, em Santa Catarina, na Serra Catarinense, em 1904. Então, olha só, gente, nós temos 122 anos de trabalho aqui. É uma alegria poder estar nessa cidade, levar a palavra de Deus para vocês, falar de Jesus Cristo e mostrar que Jesus Cristo é o autor da vida, Ele pode nos perdoar, Ele pode nos transformar. Quero convidar você para ouvir o nosso programa, Semeando para a Vida Eterna, e estudar conosco um pouco da palavra de Deus. Antes de lermos a palavra de Deus, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento, por nós podermos parar os nossos afazeres e pensarmos, Senhor Deus, na Tua Palavra, pensarmos em quem Tu és, pensarmos no Teu amor conosco e o Teu cuidado conosco, Pai. Abençoa-nos agora, ilumina-nos com Teu Santo Espírito e fala o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Interessante como algumas coisas a gente não para muito bem para pensar, né? Se você gosta de arquitetura, se você gosta de paisagismo, você vai gostar de jardins. E algumas coisas que chamam a nossa atenção e deixam a gente pensando e refletindo. Nós temos aqui em Urubici um lugar pago, que tem um jardim lindo, estilo francês, e que a gente olha para aquele jardim e fica maravilhado diante da diversidade. Nós temos na cidade de São Paulo, o Museu do Ipiranga, um jardim que é uma cópia de um dos jardins que existem em Paris, em um dos palácios de Paris. Se você for para Gramado, você vai ver ali em Gramado, nas cidades vizinhas, lugares onde há plantações de lavandas, onde há várias plantações de flores, onde nós podemos ver uma beleza extraordinária. Todos esses lugares têm uma característica essencial: beleza, diversidade e encantamento. Beleza por quê? Porque você vê que tudo foi planejado para provocar em nós uma sensação de que nós estamos diante do belo. Encantamento, por quê? Porque a gente vê e fica encantado diante do belo. E diversidade, porque não é só uma coisa, mas são muitas outras. Vou te dar um exemplo aqui. Nossa região aqui há muitos pinheiros e pinos plantados. Há uma diversidade, nós ficamos maravilhados também. Mas não é o mesmo encantamento quando a gente vê essas outras coisas. Mas para que essas três características aconteçam, esses jardins, essas paisagens que eu falei, precisam de um cuidado intenso. Porque toda hora está aparecendo alguma coisa diferente, algum inseto, alguma praga, algum parasita, algum mato que não podia estar lá. E daí o jardineiro vai, tira e cuida e faz tudo para deixar bonito, bem cuidado. Hoje eu queria tratar também sobre isso, de como Deus cuida de nós, como o nosso jardineiro cuida de nós. Eu queria ler com você Tiago capítulo 5, dos versículos 13 ao 15, que é assim que diz a palavra de Deus. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por que trazer aqui para esse texto a ideia de cuidado, de jardim, de dedicação? Porque é assim que Deus trabalha na nossa vida. A Bíblia fala, um dos versículos do Antigo Testamento diz que nós seríamos um jardim fechado e cuidado por Deus. Aquela ideia do Deus distante, do Deus que não olha por nós, do Deus que não cuida de nós, para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que são salvos, para aqueles que um dia confessaram que são pecadores, mas que creram no Redentor, creram em Jesus Cristo, creram na segunda pessoa da Trindade, que assumiu forma de servo, morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e agora está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Para quem crê em Jesus Cristo, a ideia do Deus ausente não cabe mais, não condiz com a realidade, porque Jesus Cristo é o Emanuel, é o Deus presente. E a gente precisa entender isso de uma forma mais profunda. Quando eu falei que Jesus Cristo, quando a gente crê em Jesus, Ele é o Deus Emanuel, o Deus que está presente na nossa vida. Jesus Cristo, antes de ser morto e antes de ser entregue por mim e por você na cruz do Calvário, Ele falou para os seus discípulos que Ele iria morar com Deus Pai, mas Ele mandaria o outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito Santo. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Não conseguimos entender plenamente isso. Algumas coisas nós precisamos crer. Crer e aceitar. E uma dessas coisas que nós precisamos crer e aceitar é que Jesus Cristo está à direita de Deus, ressuscitou, está à direita de Deus. Outra coisa que, se você crê em Jesus Cristo, você também precisa crer e aceitar que agora o Espírito Santo habita em você e que Ele está trabalhando em você e que Ele está fazendo uma obra maravilhosa em você. Se Ele está cuidando de você e Ele habita em você, Deus está cuidando de você. E é sobre esse cuidado que Tiago agora está falando. Ele cita 3 palavras que denotam dor. Palavra no versículo número 13, sofrendo. No versículo 14, doente. No versículo 15, enfermo. Nós temos aqui, meu amigo, minha amiga que está vendo esse programa, a ideia precisa de que há momentos da nossa vida que nós precisamos do cuidado de Deus. E esse Deus que se amou a gente, esse Deus que enviou a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, esse mesmo Deus que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, naqueles que creem em Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, habitam nele, esse mesmo Deus diz que cuida de mim e de você. E a primeira coisa que ele fala aqui é que se nós estamos sofrendo, pastor, o que é sofrimento? Aqui a Bíblia não fala, Tiago, inspirado por Deus, não fala se é um sofrimento físico, se é um sofrimento emocional ou se é um sofrimento espiritual. Ele fala de sofrimento. Mas nós podemos entender esses 3 sofrimentos: físico, emocional e espiritual. Sofrimento físico, a enfermidade do nosso corpo.
nós ficamos enfermos. Podemos pegar uma infecção, podemos ter doenças crônicas, podemos ter doenças que antes nós não tínhamos. Somos capazes disso. Podemos ter sofrimentos emocionais. Quando alguém nos humilha, quando alguém nos maltrata, podemos ter um sofrimento emocional. Quando entramos num luto, e há vários motivos para luto. A morte de alguém, uma pessoa que se muda para longe, uma briga, uma perca de emprego. Temos vários motivos para luto. E eles não são coisas de bobagem. Podemos ter motivos emocionais por sobrecarga de trabalho. É o famoso estresse hoje em dia, que também afeta o nosso corpo. E podemos ter dificuldades e problemas aqui também quando a gente pensa em uma questão muito séria para a gente pensar espiritual. Podemos estar sofrendo espiritualmente por um erro que a gente cometeu. Pastor, mas aí não entra em emoções? Eu tenho aprendido nessa caminhada cristã minha de 36 anos, andando com Cristo, que os nossos pecados também afetam a nossa vida emocional. A Bíblia afirma isso, não sou eu só que tenho aprendido. O que eu aprendi é uma evidência do que a Bíblia fala. Davi, no Salmo 32, quando ele pecou, adulterando, ele fala assim: e até os meus ossos envelheceram, porque a tua mão pesava sobre mim. Às vezes a gente pensa que o inimigo mais duro que a gente pode enfrentar é o nosso inimigo visível, ou é o nosso inimigo invisível, que é o diabo, ou a gente pode pensar que é Deus. Mas o nosso inimigo mais duro, que tem mais poder, e ele usa isso para nos disciplinar e nos corrigir, é Deus. O salmista, no Salmo 32, Davi fala assim: porque a tua mão pesava sobre mim. Jesus Cristo, antes de morrer, exclamou em alta voz e sentiu a ira de Deus sobre ele. Por isso que ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Então, a gente pode estar sofrendo por esses três motivos. E qual o remédio para isso? Faça oração. Faça oração. O que é orar? É conversar com Deus. Mas não é um blá blá blá. Não é um treinamento de vendedor que a gente vai lá, prepara e treina o vendedor para chegar na sua casa ou no seu serviço ou onde for para que você compre alguma coisa. Oração é você colocar o seu coração diante de Deus e explicar o que está acontecendo. E Deus vai atender a sua oração. É isso que a Bíblia fala. Versículo 14, ele vai falar do cuidado de Deus ainda para a gente. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Está alguém doente? Chame outras pessoas e ore por ele. Porque o mesmo Deus que às vezes pesa a mão sobre nós, é o mesmo Deus que está pronto para nos ouvir e nos atender quando nós pedimos perdão e reconhecemos que estamos longe dele, estamos ausentes dele e estamos fazendo nosso próprio querer. A ideia aqui da oração é: coloque isso diante de Deus. Ele é o Deus que cuida de você. Veja só o que fala o Salmo 121. E eu queria ler com você hoje. Salmo 121. Olha só o que fala aqui, para mim e para você.
esse salmo tão importante e tão bonito, que fala do cuidado de Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Até hoje, quando você quer ter uma posição privilegiada de observação, você vai para um lugar mais alto. Hoje em dia, o lugar mais alto que existe são os satélites. E olha, gente, depois que aconteceu de sexta para sábado aqui no nosso continente, a gente vê que os satélites funcionam. Eu estou gravando hoje, no início de janeiro, no sábado, de sexta para sábado, houve a invasão na Venezuela, houve a prisão do Nicolás Maduro, e ele está sendo julgado hoje como narcoterrorista nos Estados Unidos. Posso discordar, mas não posso negar que os satélites olharam e fizeram tudo. Naquela época, desse salmista, nós não sabemos quem é, sabemos que eles cantavam esse salmo enquanto iam viajando para Jerusalém. Ele fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eles olhavam para os montes e tinham medo, porque assaltantes poderiam descer lá, malfeitores podiam descer e roubá-los e matá-los. Mas também o monte, muitas vezes, era o lugar onde que os outros ídolos, os deuses das outras terras, tinham os altares. E aqui também é essa referência. Qual Deus vai me atender? E o salmista fala assim: o Deus único e verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra e cuida de mim. Olha só os versículos 3, 4, o que ele fala. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A ideia aqui é que Deus está cuidando de você para que você seja um jardim lindo, para a honra e para a glória de Deus. E que mesmo que houver doenças e enfermidades, mesmo que houver dor e tristeza, Deus está cuidando de você. Ele não dorme, ele não cochila. Dormitará, aqui a ideia de cochilar. Ele está sempre cuidando de nós. Versículos 5, 6, 7 e 8. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, se você está sofrendo, se você está doente, se você está sem saber como viver, ore ao Senhor. Se você não tem fé suficiente, ou se você pensa que não tem fé suficiente, e se você tem amigos que creem em Deus, creem em Jesus, estão acostumados a orar, peça para que esses outros amigos orem por você, e Deus vai te abençoar. Pastor, mas esse texto aí fala do óleo, ungindo. É importante isso? Eu sei que há muitos irmãos, há muitas igrejas aqui na nossa cidade que acham que é importante. Por quê? Porque no Antigo Testamento o óleo era um sinal de que a pessoa tinha sido abençoada. No Novo Testamento esse é o único lugar que fala sobre isso. Todo o restante fala para mim e para você que nós devemos orar e pedir para que Deus nos abençoe. E o versículo 15 termina esse trecho dizendo: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A gente vê aqui Deus trabalhando na nossa vida. E Deus nos restaurando. Até mesmo se for um pecado, uma ofensa contra Deus, Ele pode nos perdoar.
Quais lições eu tenho aqui nesse texto aqui e são importantes para mim? A primeira é que nós vamos passar por enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Nós vamos passar por enfermidades, isso é fato. Não dá para a gente se esconder, não dá para eu te iludir dizendo assim, olha, daqui para frente só vai ser vitória, só vai ser bênção, você nunca mais vai ter problema algum. Se eu fizer isso, eu sou mentiroso. Nós vamos passar por isso. Segunda lição que eu tiro aqui é que a solução para isso é oração. Buscar a Deus, pedindo para que nos dê sabedoria aos médicos, dê sabedoria aos psicólogos e nos perdoe. Oração. Pastor, é só orar? Não, eu falei, procure os médicos, procure os psicólogos, peça perdão, cresça na fé. Mas antes de tudo é oração. Pedro fala no capítulo 5, Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida de mim e de você é Deus, não sou eu. Preciso confessar uma coisa para você. Por um tempo eu pensei que eu seria um bom jardineiro, cuidei das minhas plantas, fazia tudo ali. De repente elas começaram a morrer e eu percebi que eu não servia para ser jardineiro. Quem cuida de nós é Deus e Ele tem cuidado de você. Terceira lição que eu tiro aqui é que nós podemos cuidar do nosso corpo, tomamos remédio, fazemos exercício, fisioterapia, fazemos de tudo. Podemos cuidar da nossa mente, temos os psicólogos aí para nos ajudarem, mas nós não conseguimos trabalhar com o nosso espírito. O único que tem poder para nos perdoar e nos purificar é Deus. Entregue sua vida a Deus, ore e confie no poder dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós vimos a nossa dura realidade, que vamos passar por tristezas, ansiedades e problemas, e enfermidades, Pai. Que nós aprendamos a confiar em Ti, aprendamos a nos colocar em Ti, Pai, e a viver orando e colocando isso diante de Ti, Pai. E que confiemos no Teu poder. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, abençoa, Senhor Deus, suas vidas em todas as áreas. Abençoa o nosso município, dá emprego, da saúde, da infraestrutura, dá um governo que te teme e que cuida para o bem do teu povo. Abençoa, Senhor Deus, o nosso estado e a nossa nação também. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para ir fazer uma visita para nós, lá na Igreja Presbiteriana de Lages. Nossas principais atividades são aos domingos, um culto às 9 horas da manhã, logo depois da escola dominical, onde você pode participar e tirar suas dúvidas, e um culto às 19 horas também. Fique com a programação da Nova Era TV e até o próximo programa. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor
me atraíste a ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador.